Olá! O fundamental isolamento social tem por objetivo evitar a propagação do coronavírus. Contudo, o convívio doméstico mais intenso tem aumentado os casos de violência e, ao mesmo tempo, dificultado a busca por ajuda. Essa subnotificação dos episódios de violência doméstica e familiar durante a pandemia tem sido constatada. Mas algumas ações conjuntas estão sendo tomadas para que a vítima possa dar um grito de socorro, mesmo que seja silencioso. Afinal, temos que dar um basta a relacionamentos abusivos. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CEVID, do Poder Judiciário de Santa Catarina, abraçou a campanha nacional Sinal Vermelho e lançou também recentemente uma cartilha chamada Crush Perfeito, que auxilia a mulher a perceber um relacionamento abusivo. Essas ações e várias outras fazem parte deste órgão e visam auxiliar o afastamento da vítima do seu agressor. Nossa convidada de hoje é a desembargadora Salete Silva Somariva. Fique com a gente. O Mulher em Foco está começando. Olá! Com a pandemia, a vida de todos nós mudou muito, né? Precisamos ficar muito mais em casa, em isolamento, e isso, com certeza, gera e está gerando muitas consequências. A convidada de hoje é a desembargadora Salete. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem com vocês também? Tudo certo? Tudo bem. Como está a sua rotina agora em casa? Como têm sido os seus dias? Olha, eu vou usar assim de toda a sinceridade, mas eu estou trabalhando muito mais agora do que quando estava fazendo presencialmente. Porque essa questão da pandemia gerou uma série de outras questões que nos levaram a ampliar o nosso campo de trabalho, que nos forçaram praticamente a criar novas metas, né, novos grupos de trabalho, a maioria grupos nacionais, que extrai, que retira muito tempo. Nós passamos muito tempo em videoconferências, muito tempo gravando lives, então o meu tempo ficou reduzido. Mas, de qualquer maneira, isso me traz muita alegria, porque eu acho que eu aprendi muito nesse período e estou aprendendo. Eu, quando fazia meu trabalho presencial, eu tenho, né, uma grande assessoria, que é a necessidade mesmo em função do volume de processos no gabinete, em função do trabalho também na CEVID, e tudo ficava mais facilitado. Eu tinha assim conhecimentos de computação muito sutis, assim, muito leves, muito poucos. E eu fui obrigada, de uma hora para outra, a usar dessas ferramentas, a aprender a utilizar, né, dessas ferramentas e desse instrumento para poder trabalhar. Então, eu me julgo assim uma felizarda, que já assim, numa certa idade, né, eu consegui fazer coisas que os jovens fazem hoje com muita facilidade. Doutora Salete, a senhora trabalhou muitos anos como advogada e hoje é desembargadora. Eu queria que a senhora pincelasse, contasse um pouquinho para nós como foi, como está sendo a sua carreira profissional, desde aquela mulher que entrou no curso de Direito até os dias de hoje, por favor. Na verdade, a minha carreira ela foi projetada já por sonhos na minha infância. Eu morava em Lages, eu sou lagiana, morei até os 8 anos em Lages, depois saí, voltei, acabei casando em Lages também, mas eu apreciava, eu morava bem pertinho do fórum, que hoje é o Fórum Antigo de Lages, e eu apreciava muito, eu via aquelas escadarias, aquelas pessoas subindo, eu nem sabia que era processo, e eu me encantava com aquilo, tinha alguma coisa que me encantava, isso eu tinha uns 6, 7, 8 anos. E esse sonho, ele prosseguiu durante a minha vida, né? Mas eu morava em Lages, eu morei em vários estados, inclusive, meu pai, em função de trabalho, mudava bastante, mas aos 16 anos eu voltei para Lages. E acabei
casando 2, 3 anos depois, e meu sonho ficou sem se realizar, porque em Lages não tinha faculdade de Direito. Eu casei e meu marido era consultor civil e nós mudávamos muito. Ele trabalhava com construção de estrada, viadutos, essas coisas, e nós fomos parar em Canoas, no Rio Grande do Sul, depois de morar em várias cidades do Rio Grande. E um dia ele chegou com um recorte de jornal e disse assim para mim: Salete, aqui em Canoas tem direito, quem sabe você aproveita e faz. Olha. Aí eu me encantei, né? E realmente corri, me inscrevi. Eu já tinha, nessa época, um filho de 4 anos, estava grávida do segundo, e a terceira nasceu no 4º ano. Então, realmente, eu recebi flores quando me formei como a mãe da faculdade. E eu passei muito bem no vestibular, e com todas as dificuldades da época, inerentes à época, eu consegui, durante os 5 anos de faculdade, eu tirei o 2º lugar. Na época, até ganhei uma bolsa de estudos para fazer nos Estados Unidos, mas eu não podia porque tinha os 3 filhos pequenos, tudo bem, né? E eu consegui essa classificação e comecei, então, a realizar meu sonho como advogada, já de início. Nessa época, eu já estava morando, eu vim morar, depois que eu me formei, eu vim morar em Criciúma. Meus pais moravam aqui, e meu marido estava realizando trabalho por aqui também, e eu vim para cá. E comecei a advogar, claro, uma pessoa totalmente desconhecida na cidade. Comecei com uma placa com meu nome numa ruazinha onde meu pai tinha uma imobiliária, uma ruazinha quase central, e comecei a fazer uma clientela. Eu acho que eu tive muita sorte, ou eu não sei se era muito amor que eu tinha pela profissão também, e acabei exercendo a advocacia aqui em Criciúma, na região, por 25 anos. Eu fazia uma advocacia principalmente na área de família, ainda mais na área criminal, porque eu sempre gostei muito dessa área. Inclusive, na época, eu era a única mulher em toda a região aqui que fazia tribunal de júri. E o importante, sem qualquer, assim, arrobo mas quando eu fazia júris, os alunos das universidades vinham assistir meus júris. E eu gostava muito disso. Eu fui presidente da Ordem dos Advogados por 2 vezes, mas eu estive na direção da Ordem por uns 10 anos, primeiro como secretária, como vice-presidente, e depois 2 anos como presidente. E depois disso eu fiz parte do Tribunal de Ética da UAB em Florianópolis por 2 gestões também. Alguns amigos daí, como ia surgir uma vaga para o 5º Constitucional da Advocacia, alguns amigos acharam que eu deveria concorrer. E eu me entusiasmei bastante. E me inscrevi, então, para concorrer a essa vaga, que seria aberta, então, no Tribunal de Justiça. Daí houve a primeira prova, que foi na Ordem dos Advogados, né? Eu fiquei na lista sextupla, depois essa lista é enviada para o Tribunal de Justiça e eu consegui sair na lista tríplice, e depois, então, eu tive a honra de ser nomeada pelo excelentíssimo governador do estado à época, saudoso Luiz Henrique da Silveira. E vim para o tribunal, então. Estou lá há 18 anos, investindo agora a toga da magistratura e procurando sempre, na minha postura e nas minhas decisões, continuar honrando a Ordem dos Advogados do Brasil, que, na verdade, é a minha instituição, né? Foi lá que eu nasci, mas honro também e com muito orgulho a toga da magistratura. E muito orgulho a toda a sociedade catarinense também, com a sua presença e muito atuante, né, nas suas funções. Muito obrigada, muito obrigada. Tentamos, de todas as formas, estar mais perto do jurisdicionado e fazer também com que a sociedade entenda que o Poder Judiciário não é um castelo de príncipes e princesas, que o Poder Judiciário é um poder que está muito perto do povo. E dele o povo também pode se servir quando precisar, é claro. Que bom, isso é maravilhoso. E a senhora há muitos anos também é coordenadora do CEVID, né, que é um órgão dentro do Poder Judiciário para fomentar políticas públicas, institucionais, para garantir também algumas parcerias, né, visando o enfrentamento da violência contra a mulher e dar efetividade a essas ações. Eu pergunto para a senhora, doutora Salete,
Com o começo da pandemia, com o confinamento, muitas famílias ficaram presas dentro de casa. Aliás, todos nós temos que ficar o máximo de tempo possível em isolamento social. Essas famílias acabou acontecendo um aumento da violência doméstica, mas também acabou diminuindo as notificações. Isso confirma? Infelizmente, confirma. Por quê? Na verdade, nesse período de isolamento social, né, tão necessário, e aliás, ele continua sendo necessário agora, né? E eu acho que as pessoas não estão dando muito valor ou ainda não sentiram de perto o problema, né, tão grave da doença. Então, nesse clima de isolamento social, uma mulher e marido passaram a conviver 24 horas por dia dentro da mesma casa. E, evidentemente, às vezes eu faço um paradigma, porque essa convivência, esse isolamento social, ele tem trazido alguns problemas, porque muitas coisas mudaram, né? As mulheres estão trabalhando home office, alguns homens também, as crianças estão tendo aulas online, e as crianças têm certas dificuldades, né, desse aprendizado online, porque a criança é muito sensível, e ainda os pequenos com mais sensibilidade, que a professora tem que ter uma certa paciência. Então, nesse ensinamento online, as crianças também têm dificuldade, né, de percepção. E os pais têm que se dedicar muito a isso. Então, cria um clima de estresse, um clima de tensão. Primeiro, também, em razão disso, dessa convivência. Segundo, a instabilidade em função da doença, a instabilidade financeira em função do drama do desemprego, do fantasma do desemprego. São muitas as questões que estão mexendo com o emocional, eu não diria não só do brasileiro, mas do mundo inteiro, né? E essa questão, então, já quando existe uma harmonia entre o casal, né, já é difícil. Eu sei porque eu converso com muitos e estou sempre dizendo para eles assim, vocês têm que se dar assim, por muito felizes, porque estão dentro de uma casa com os filhos, com criança brincando, chorando ou brigando, mas a vida ali, né? E eu tenho conversado com muitos que vivem muito bem e estão tendo alguns probleminhas. Agora vamos imaginar aqueles que já têm problema de relacionamento, aquela mulher que já está submissa há muito tempo ao marido, companheiro, namorado, noivo, numa situação dessa. E, na verdade, essa situação existe. Às vezes alguém pergunta, mas como nos dias de hoje uma mulher submissa? Mas existe. A sociedade patriarcal deixou raízes na nossa cultura. Exatamente. E hoje existem mulheres tão submissas como ou foram nossas avós. Parece mentira, mas isso é uma realidade, é uma realidade fática, é um fato, existe. Essas mulheres, então, submissas, com medo, com insegurança, porque elas sabem que o marido ou o companheiro é violento, que ele cumpre as ameaças, então ela fica, muitos e muitos casos, essas mulheres ficaram e estão em cárcere privado. E elas têm essa dificuldade, né, de sair de casa para fazer os seus registros. E a violência cresceu de tal forma que nós não temos nem noção do que seja. Por exemplo, nós temos contabilizados esse ano, que eu não posso definir quantos pós-pandemia e quantos antes, mas o período anterior à pandemia é muito curto. Nós temos 26 feminicídios. E, pasmem, nós temos 99 tentativas de feminicídio nesse período. Alguns perguntam, mas a violência doméstica diminuiu? Ela diminuiu nas estatísticas. Por quê? Porque a mulher, como terminei de falar, ela não tem facilidade para fazer a sua denúncia. Ela não consegue denunciar. Então, ela se vê, né, agora que estão surgindo projetos que estão auxiliando, mas ainda há uma dificuldade, ela se vê forçada a permanecer naquele ambiente de ameaças, de medo, de insegurança, porque ela realmente não tem saída. Nós Ela não tivemos tem 2 ou mais saída, casos. e não tem, muitas vezes não consegue, né, falar com o familiar
ou o parceiro não permite que ela procure ajuda, ele já faz isso de uma forma mesmo para amedrontar. Como a senhora falou há pouco, a mulher sente medo, medo também muitas vezes de denunciar, até que ela tome coragem, é preciso que ela tenha coragem de denunciar. Mas esse medo muitas vezes também, como a senhora citou, a mulher é submissa, a mulher depende desse homem. Apesar que muita coisa mudou há muitos anos, né? Nós estamos no século XXI, na Constituição de 1988, a mulher entrou em igualdade ao homem. E não só isso também, a gente sabe que a mulher hoje, muitas vezes, ela é a chefe da família. E muitas vezes o homem, pela sua criação, se incomoda com esse tipo de situação, ainda mais com a pandemia. Tem uma ação chamada, uma campanha nacional que Santa Catarina abraçou muito bem, que é a campanha do Sinal Vermelho. Nós vamos fechar esse bloco agora, mostrando o vídeo dessa campanha. Vamos assistir, doutora? Seguimos o Mulher em Foco, tratando hoje de um assunto sobre a violência contra a mulher em tempos de pandemia, né? Hoje estamos em isolamento social e algumas situações não estão sendo notificadas. Deixamos no bloco anterior o vídeo, falamos sobre a campanha Sinal Vermelho, quando a mulher faz o sinal na mão, com batom ou com caneta, e vai em algumas instituições privadas, conveniadas, para mostrar para o atendente, por exemplo, de uma farmácia, mostra o sinal vermelho na mão e pede ajuda. Por que isso acontece? Porque essa mulher em casa não consegue avisar alguém que ela está sendo vítima de violência física, moral, psicológica e sexual também, né, doutora? Verdade, verdade. Elas normalmente também são vítimas, né, da violência sexual, né, que ainda dentro do lar ela ainda é muito assim escondida, muito inclusa, mas na verdade ela existe. Esse projeto foi pensado, foi determinado, aliás, não o projeto em si, mas o ministro Toffoli, ele determinou que o judiciário, né, do Brasil se unisse e criasse mecanismos e instrumentos para que a mulher pudesse, nesses tempos de pandemia, fazer as suas denúncias. Porque é óbvio que, como você muito bem colocou, as mulheres não têm condições de sair de casa, porque a primeira coisa que o agressor faz é quando ele entra naquele ciclo violento, né, onde quando ele quer, naquele período que ele quer que a mulher esteja, eu diria assim, a seus pés, e obedecendo às suas ordens, ele tira o celular da mulher, é a primeira coisa. Ele tira o celular, ele quebra ou ele esconde, alguma coisa ele faz. Então, a mulher fica totalmente incapacitada, né, para fazer a sua denúncia. E esse sinal vermelho, então, foi muito estudado. Já havia projetos em outros países, Portugal, Índia e Austrália, não, e França, desculpa, que já tinha um projeto mais ou menos similar, mas o nosso é muito mais aperfeiçoado, mais facilitado, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, a Associação Brasileira de Magistrados, os juízes da violência doméstica,
As coordenadorias da mulher também, em todo o Brasil, se uniram e criaram esse projeto Sinal Vermelho, que é capitaneado por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Schetti. Esse sinal vermelho consiste num X vermelho na mão, pode ser com batom ou pincel atômico, ou que a mulher, se não tiver um pincel atômico vermelho, pode ser um azul, um preto, mas o importante é o X, né? De preferência vermelho, mas se não for possível também não tem problema. Ela tem, porque essa pergunta é muito comum, mas por que uma farmácia? Eles também, os homens vão ficar sabendo desse projeto e eles vão perseguir as mulheres, não vão deixar ali a farmácia. Tudo bem, nós concordamos, mas era o que nós tínhamos, era o melhor. Porque muito mais complicado para a mulher seria pedir para ir no mercado, ou em outro lugar qualquer, né? Seria muito mais difícil ela sair. Assim, ela pode dizer que ela está com a pressão, não está com a pressão muito boa, que ela precisa tirar a pressão, precisa medir a pressão, ou que ela está com uma dor muito forte, ou o filho precisa de um remédio e ela vai à farmácia. Que são É o melhor são local. serviços básicos e fundamentais na pandemia e a farmácia, né? Exatamente, são serviços básicos de saúde que é uma farmácia. Então, ela se dirige à farmácia, os atendentes já vão estar capacitados para isso, estão ali já sabendo, esperando, né, se acontecer algum caso. Quando ela chega, ela mostra a mão, que vai ter um X vermelho, e de imediato o atendente já vai saber, e na mesma hora no celular ele já chama a PM. Se a mulher estiver, vamos dizer assim, machucada, numa situação emocionalmente alterada, o PM chega ali naquele momento, faz o encaminhamento da mulher, e vai acontecer muito isso, sabe? Ela vai ser seguida pelo marido. Ele vai estar vigilante. E se ele estiver nas proximidades com alguma ameaça, alguma coisa, ele será preso em flagrante. Quando a senhora Se o fala, caso for... quando a senhora fala que daí o companheiro, ela foi na farmácia, né? Eu vou fazer aqui o sinal vermelho na minha mão com caneta vermelha. Pode ser um batom e, como a doutora falou, pode ser qualquer material, mas que marque um X. O atendente da farmácia vai saber, ele já foi treinado e as farmácias têm um cartaz na porta também. O agressor pode ficar sabendo. Eu imagino também que essa mulher pode levar um bilhete escrito e pode jogar na farmácia para o atendente, de repente contando, fazendo um relato da sua situação. Eu acho que seja um caso de mulher que passou por violência, que seja atendida, eu acho que já vale a pena, né? Mas a minha pergunta vem agora. Esse marido sabe que a farmácia está prestando esse serviço. Ele agride a mulher, ele é preso. E uma pergunta que algumas conhecidas me fizeram antes de nós gravarmos e fizeram, e eu estou passando para a senhora agora. Esse marido é preso e amanhã ele pode ser solto. E ele volta e ele pode cometer feminicídio, né? Que situação a mulher pode se sentir mais segura realmente com relação a esse tipo de agressão? Na verdade, esse é um tipo de situação que é muito difícil de resolver. Mas nessa situação, por exemplo, de agressão, ele é preso e ele vai receber medidas protetivas. Isto é, ele vai receber medidas protetivas do juiz que vai impedi-lo de chegar nas proximidades da casa, até 500 metros, 1.000 metros. Ele não pode se aproximar da residência nem do local de trabalho. Se ele descumprir essa medida, de imediato, a vítima, a mulher avisa, comunica ao juiz, ele vai ser preso agora, desta vez, por não ter cumprido as medidas protetivas, que tem uma pena bem alta. E o correto seria que nós já tivéssemos, em nosso estado, casas que pudessem comportar, abrigar essas mulheres. Nós não temos ainda o suficiente, mas nós já temos algumas casas que as mulheres podem ser encaminhadas e lá permanecer por um determinado período, até resolver a sua situação. Então, nós temos também maneiras de denunciar, fazer a denúncia também eletrônica, caso seja possível, ou também ela ligar por os telefones que estão aqui embaixo, a senhora falou 180, 181, 190, que são telefones que a gente sempre lembra, né? Que são telefones que têm que estar aqui decorados para a gente, numa situação de perigo, conseguir também fazer essa denúncia.
E também dessa forma, essa é uma forma que ela tem para telefonar. Ou então, esses novos canais, essas farmácias que estão credenciadas à campanha. Nós temos também, nesse momento, em todo o estado e também em muitos lugares do Brasil, essa campanha em papel A4, que alguns locais podem imprimir esse momento para a pessoa denunciar, tá o telefone ali, para se proteger, né, que a mulher se sinta protegida. Agora, doutora, recentemente foi feita uma campanha chamada Crush Perfeito. É aquele cuidado que a gente tem que ter, que a gente se preocupa com as novas gerações, com a reeducação dos homens, das mulheres, que elas possam realmente ter mais coragem de perceber quando um relacionamento é abusivo. Eu vou chamar a matéria agora falando sobre essa cartilha. Vamos lá? Bonita, com uma linguagem descontraída e direta, as questões reflexivas da cartilha Crush Perfeito ajudam o indivíduo a perceber se o relacionamento é saudável ou gera sofrimento. O foco central é o público jovem. A cartilha é muito clara. Se o crush, por exemplo, bisbilhota as redes sociais sem autorização da parceira ou parceiro, ou se faz ameaças e interfere no seu estudo ou trabalho, atenção! Isso é um relacionamento abusivo. Conforme a cartilha, o relacionamento abusivo é quando uma das partes exerce poder ou pressão excessiva e contínua sobre a outra. A cartilha fala diretamente com os jovens, em especial com as mulheres que estão começando uma vida amorosa. Afinal, nem todo sapo vira príncipe e amar não dói. No final, há um teste simples com perguntas objetivas para quem está em dúvida. A cartilha Crush Perfeito foi desenvolvida pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, do Poder Judiciário de Santa Catarina, e pode ser acessada e baixada pelo site do TJSC. Ô, doutora, essa matéria mostrou que, através de um questionário, a jovem percebe que se ela responder sim para alguma daquelas perguntas, é porque ela está tendo um relacionamento abusivo. Ela pode evitar desde cedo, ela foi feita já com o nome super jovial, né? Crush Perfeito, para que ela evite que ela tenha, naquele momento de adolescente, jovem, que ela tenha futuramente e aprenda evitar relacionamentos abusivos. O nosso objetivo, na verdade, é um trabalho de prevenção com essa cartilha. Foi muito bem aceito pela sociedade, eu fico muito feliz e acho que os jovens vão também estar mais atentos. Isso é importante, é mais um material para esclarecer, para reeducar e para educar os jovens, né, que estarão unidos um dia, e que nós saibamos sempre que nós somos indivíduos completos e estamos juntos porque queremos, e isso é importante. É divisão de tarefas e é realmente um momento de alegria estar junto, nunca pode ser de tristeza. Doutora Salete, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, muito esclarecedoras as suas informações, e lembrem-se, se for agredida, não tiver como denunciar, vá na farmácia credenciada e mostre esse X na sua mão e avise o atendente, que estará treinado para saber que você está sofrendo violência doméstica. E a gente fica por aqui.